Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e histologia, como a aula de hoje, e outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Seja bem-vindo aí para se inscrever e ativa também o sininho de notificação se você não quiser perder nenhum vídeo novo, ok? Depois dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque tem algumas informações legais, tem indicação de livro, tem os links para os meus cursos, para as minhas redes sociais. E se você gostou da minha camiseta, dá uma olhada aqui embaixo também. A gente tem todas as estampas da nossa nova coleção de camisetas Anatomia Etc. Já que hoje a gente vai falar de tecido ósseo, eu coloquei a minha estampa de crânio, que tem o nome de alguns ossos aqui do crânio. Lembrando que se você quiser uma aula mais detalhada de tecido ósseo, eu tenho uma aula bem completinha no meu curso de sistema esquelético. O link para o curso está aqui embaixo também, tá bom? Então no curso a gente vai ter uma aula bem completa de histologia e formação óssea, além de ter todo o restante do sistema esquelético, como os nomes dos ossos e dos acidentes ósseos também. Então, se você está precisando aprender sobre o sistema esquelético, não perde essa oportunidade. As inscrições estão abertas e o link está aqui embaixo, ok? Hoje, então, a gente vai falar sobre o tecido ósseo, que é classificado aí como um dos tipos de tecido conjuntivo especializado. Então eu falei para vocês lá na primeira aula de tecido conjuntivo que eu dei para vocês que esse tipo de tecido ele vai ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos aí, ou tecido conjuntivo especializado. Já tivemos aula e mapa mental do tecido conjuntivo propriamente dito e hoje a gente vai falar do tecido ósseo, que é um dos tipos de tecido conjuntivo especializados. O tecido ósseo, gente, ele é o principal componente dos nossos ossos. É importante lembrar que os ossos, eles não são formados somente de tecido ósseo, tá? Eles são órgãos formados por mais de um tipo de tecido. A gente tem irrigação, né? A gente tem vasos sanguíneos, a gente tem inervação, a gente tem revestimento, mas o tecido ósseo, ele vai ser o principal constituinte dos ossos. E assim como os outros tipos de tecido conjuntivo aí do nosso corpo, ele vai ser formado por células e por matriz extracelular. A diferença do tecido ósseo para outros tipos de tecidos conjuntivos, né, que a gente tem no corpo, é que a matriz extracelular do osso, ela é dura, tá? Ela é calcificada. E aí, por isso que a gente tem essa característica do osso ser duro, diferentemente dos outros tipos de tecido conjuntivo, onde a matriz ela tá num estado líquido, fluido ou gelatinoso. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz, então, do tecido ósseo e vamos entender por que ela é dura e não fluida como nos outros tipos de tecidos conjuntivos. A matriz extracelular aqui no tecido ósseo é chamada também de matriz óssea e ela vai ser formada por um componente inorgânico, por uma parte inorgânica e por uma parte ou um componente orgânico. A parte, né, inorgânica da matriz é chamada também de matriz mineral. E ela vai representar aí aproximadamente 65% da matriz. O componente inorgânico da matriz, então, vai ser formado principalmente por cálcio e fósforo. Ela vai possuir também outros componentes como sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, mas o cálcio e o fósforo, eles estão em bastante quantidade e eles vão formar o que a gente chama de fosfato de cálcio, que vão ser então os principais componentes da matriz mineral. O fosfato de cálcio lá no osso, ele forma cristais, que a gente chama de cristais de hidroxiapatita. É um nome esquisito, mas é graças à presença desses cristais que o osso é duro. Então o cálcio e o fósforo se juntando, formando o fosfato de cálcio, cristalizando, né, formando cristais de hidroxiapatita, garantem a dureza da matriz óssea. Já o componente orgânico da matriz, ele vai ser formado principalmente por fibras de colágeno, representando cerca de 90% da parte orgânica da matriz. Então, o colágeno é 90% da parte orgânica da matriz. Além dessas fibras de colágeno, a gente vai ter outras proteínas, como glicoproteínas e proteoglicanos. Eu disse outras proteínas porque o colágeno também é uma proteína. Essas proteínas, como glicoproteínas e os proteoglicanos, ajudam a manter a consistência da matriz e vão garantir a ligação aí entre os componentes da matriz. Gente, é graças à presença
das fibras de colágeno que o osso, ele não é apenas duro, mas ele vai ter também uma certa flexibilidade, uma certa maleabilidade. E isso vai garantir que o osso seja resistente, porque dureza não é sinônimo de resistência. Não é porque o osso é duro que ele é forte, resistente. Por exemplo, o vidro é duro, mas se a gente derruba um copo de vidro no chão, ele quebra, ele não é resistente. Aliás, a gente tem uma doença chamada osteogênese imperfeita, que popularmente é conhecida como síndrome dos ossos de vidro. Eu já tenho vídeos sobre essa síndrome aqui no canal. O que acontece na osteogênese imperfeita? Geneticamente, a pessoa nasce sem a capacidade de produzir o colágeno que fica lá no osso. E por isso, os ossos não têm essa flexibilidade, essa maleabilidade. Então, o osso nessa síndrome, ele é duro, porém ele não é flexível, o que faz com que ele seja extremamente frágil, assim como o vidro, daí o nome síndrome dos ossos de vidro. Passando para as células agora, a gente vai ter 3 principais tipos de células que formam o tecido ósseo. Nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Vamos revisar um pouquinho sobre cada uma delas. Os osteoblastos, gente, são células jovens e que estão em uma atividade alta, em constante atividade aí, e são responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz óssea e também participam da mineralização dessa matriz, ou seja, da deposição dos minerais que eu comentei aí com vocês na matriz óssea. Eles estão presentes em grande quantidade, né, em maior quantidade, nos ossos que estão em formação, no processo de crescimento e nos processos de regeneração óssea, porque são células com alta atividade celular. Já os osteócitos, eles vão ser osteoblastos amadurecidos e que já se encontram em menor atividade. Mas eles também são importantes, eles são muito encontrados em ossos já formados e são responsáveis pela manutenção ali dos componentes da matriz. Então, um osso que já cresceu, que não precisa crescer, que não está se regenerando, eu tenho ali os osteócitos só fazendo a manutenção do osso. Os osteócitos, eles ficam localizados em espaços dentro da matriz óssea, que é rígida, e a gente chama esses espaços de lacunas. Por último, a gente tem os osteoclastos, que são células bem grandes, né? Células gigantes e que são responsáveis pela reabsorção óssea. O que é isso? É a destruição de áreas lesadas ou envelhecidas ali da matriz óssea. Então, tanto o processo de formação do osso quanto o processo de destruição do osso são importantes para a manutenção da saúde óssea. De forma resumida, então, os osteoblastos formam o osso, eles fazem mais osso. Os osteoclastos destroem o osso, né? Eles realizam a desmineralização do osso. E ambos esses processos, né, são necessários e importantes para aquilo que a gente chama de remodelamento ósseo. O tecido ósseo, gente, ele também vai possuir ali perto do seu revestimento, né, do periósteo, células que a gente chama de células osteogênicas, que são células imaturas, indiferenciadas, que têm capacidade de se diferenciarem em osteoblastos quando houver a necessidade. Então, geralmente, nesses processos de crescimento do osso e também em processos de reparação óssea, no caso de uma fratura, por exemplo, essas células indiferenciadas podem se diferenciar em osteoblastos, ok? Gente, acho que já deu para dar uma passada aí nas principais informações que você precisa conhecer sobre o tecido ósseo. Lembrando que se você quiser conhecer esse tecido com mais detalhes, eu tenho aquela aula ali super completa de histologia do tecido ósseo, incluindo a parte de formação óssea no meu curso de sistema esquelético, ok? O link do curso tá aqui embaixo. Dá uma olhadinha, as inscrições estão abertas. E se você quiser só o PDF, só dessa aula aqui, ele tá aqui disponível também no link aqui embaixo para você adquirir. Ou então, se você quiser fazer parte do programa de membros aqui do canal e se inscrever como um membro anatomista entusiasta, eu mando a apostila dessa aula aqui com todas as ilustrações e todas as descrições que apareceram aqui lá na aba comunidade. Vamos revisar os principais conceitos aprendidos nessa aula? Revisando então, o tecido ósseo é um dos tipos de tecido conjuntivo, formado por células e por matriz extracelular. A matriz óssea, ela é composta por uma parte inorgânica, rígida e formada principalmente por fosfato de cálcio e por uma parte orgânica, formada aí principalmente por colágeno, que vai garantir a maleabilidade e, consequentemente, a resistência do osso. As células do tecido ósseo são os osteoblastos, que formam o osso,
os osteócitos, que são células maduras em menor atividade, e os osteoclastos, que destroem o osso. A gente também tem células osteogênicas, que podem se diferenciar em osteoblastos quando necessário. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários, porque eu posso gravar vídeos respondendo as suas perguntas. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.